Olá, boa noite. Eu sou o professor Leandro Mondini, de Topografia, do curso técnico em Defesa Civil do Instituto Federal Catarinense, campus Camboriú. E agora a gente vai iniciar aí a gravação da aula de Topografia, aula de número 2, relacionado ao conteúdo de cartografia, mapeamento, a diferença... A diferença entre cartas, mapas, a diferença entre foto aérea, imagens de satélites, né? Então, e como isso funciona, qual a utilidade disso para nós enquanto defesa civil, certo? Então, vou começar aqui com a apresentação, né? Primeiro de tudo, não tem como eu começar a falar sobre fotos, mapas, projetos, croquis e tal, sem falar sobre o sensoriamento remoto propriamente dito, né? Então, o que é o tal do sensoriamento remoto? Aqui, segundo a Florenzato, sensoriamento remoto vai ser definido como uma tecnologia que permite a obtenção de dados da superfície terrestre através da captação e registro de energia refletida ou emitida. A figura 1, que a gente vai ver adiante, vai ilustrar o processo que envolve a energia solar incidindo sobre a superfície terrestre, onde parte da energia é absorvida, interagindo com os elementos da superfície, e parte é refletida e captada pelo sensor. Então aqui está o melhor exemplo disso. A gente vai ter a situação do sensoriamento remoto, propriamente dito, ou como ele funciona normalmente, né? A incidência da energia é a partir do Sol, que é a fonte de energia, e nós temos sensores, nesse caso aqui, no caso dessa imagem, tem um sensor orbital, né, um satélite, que vai fazer a leitura dessa energia refletida. Ou seja, conforme a intensidade dessa energia absorvida ou refletida, ele vai absorver informações, ele vai coletar dados, né? Esses dados vão ser, em uma superfície vai se refletir muito mais energia do que em outra. Então, a partir dessas leituras diferenciais de energia, ele vai converter essa energia refletida em imagem. Então, basicamente isso que ele vai fazer. Então, para a gente entender esse funcionamento, é importante que a gente entenda, né, as faixas do espectro magnético, para a gente perceber como funciona essa leitura do nosso sensor. O Sol, como fonte de energia, vai estar enviando ondas para a Terra, né? Do Sol para a Terra. Essas ondas, elas têm as mais variadas frequências e comprimentos de onda. São ondas diferentes que ele está enviando, muito provavelmente. Bom, e eu vou ter uma série de ondas sendo enviadas, e essas ondas, elas vão ter frequências diferentes, certo? Dentro dessas frequências, por exemplo, eu vou ter uma parte que entra aqui dentro do espectro do visível, né? Se vocês observarem aqui, tem essa partezinha colorida aqui, ó. Isso aqui lida com o espectro do visível, são as luzes que a gente vê, são as cores que a gente observa, né? O infravermelho, que são luzes que a gente não enxerga, mas que fazem bastante diferença aqui para nós também. Depois nós temos um micro-onda. A micro-onda, ela também é enviada. Ondas de rádio, né, também são enviadas e coletadas. A ultravioleta, raio-x e raio gama, tudo isso a gente tem sendo refletido nas superfícies. E o meu sensor, ele vai fazer a leitura dessas ondas que estão sendo refletidas ali, certo? Conforme a diferença dessas leituras, o meu sensor vai receber diferentes informações. Bom, vamos lá. Voltando aqui, então, eu tenho essa daqui como ondas, né? E as respostas que os meus sensores vão me dar, isso aqui, ó, em forma de cores, né? São as bandas do meu sensor. Meu sensor, ele vai ter várias bandas que vai coletar informações diferentes. Por exemplo, eu vou ter bandas do meu sensor que vão fazer leituras do espectro visível. Eu vou ter bandas dentro do meu sensor que vão fazer leituras do infravermelho próximo, né?
eu vou ter bandas dentro do meu sensor que vão absorver as ondas do infravermelho médio. Só isso que ele vai absorver, Leandro? Não, mas aqui a título de exemplo para a gente ter uma ideia, né? A gente vai ter, por exemplo, muitas vezes bandas térmicas, bandas visíveis, as bandas infravermelhas, né? Nós temos uma série de bandas que a gente vai estar fazendo leitura, cada uma com a sua finalidade. Importante que a gente faça o seguinte registro, ó, né? A água limpa, por exemplo, ela parece aqui, ó, como preta, né? E ela vai estar lá dentro, ó, do meu espectro visível. Ondas de comprimento de 0,4 metros até mais ou menos ali 0,7 metros, olha só, né? Esse é o comprimento da onda, né? Depois, ó, do infravermelho próximo, ó, no infravermelho próximo eu vou ter uma boa leitura da vegetação, ó. Ela tá aparecendo aqui, ó, bem pronunciada, né? Eu tenho muita energia refletida aqui, ó. No visível, para a vegetação eu tenho baixa reflexão aqui, ó, né? A porcentagem refletida é muito pequena, porque no espectro visível essas ondas aqui são muito absorvidas, né? As ondas responsáveis pelo registro da vegetação. Enquanto aqui, ó, no infravermelho próximo, elas ficam bem proeminentes, ó, né? A água turva, por exemplo, ela fica muito visível no espectro do visível e um pouquinho aqui, ó, dentro do infravermelho próximo, né? No restante eu não vejo. O solo argiloso, por sua vez, ó, é muito mais visível no infravermelho médio, né? É uma crescente, ele vai crescendo aqui, ó, né? Então ele se torna mais visível dentro do infravermelho médio. Eu tenho muito maior reflexão dele dentro desse espectro aqui. O solo arenoso também muito mais visível dentro desse espectro. Então, quando eu consigo casar, por exemplo, uma informação como solo argiloso em contrapartida com a vegetação, o degrau, a distância entre eles é muito grande. Eu consigo deixar muito visível isso, por exemplo, na minha imagem. Se eu pedir para o meu software que vai fazer o tratamento dessa imagem, né, ele vai conseguir identificar muito bem esse setor, porque ele vai ter bastante contraste entre um e outro, olha só. Então, são essas as características, né? Dessa forma que a gente depois vai trabalhando essas imagens. Aqui, ó, vocês vão ver que existem diferentes sensores. E por que eu tenho diferentes sensores, ou qual é a importância ou a relevância desses diferentes sensores? Vamos lá. Então aqui como exemplo está adotando aqui, ó, uma imagem produzida pelo Sibers, uma imagem produzida pelo Landsat, uma imagem produzida pelo Iconos, né? Então, ó, aqui é de 9/4 de 2000, aqui é de 5/8 de 1999, aqui é de 20/8 de 2000. A resolução do Sibers, ó, 260 metros, né? A resolução do Sibers é 260 metros, só como ele é macro, né? A resolução do Landsat, 30 metros, olha só, bastante grande também, né? 30 metros. Já a resolução do Iconos, 4 metros. O que eu quero dizer com isso? Cada pixel dessa imagem aqui, ó, ela capturou uma área de 4 metros, ou seja, cada pixel aqui tem 4 metros por 4 metros dentro dessa imagem, enquanto aqui dentro, ó, cada pixel vai ter 30 por 30 metros. É um pixel muito grande, né? É quase maior do que um lote urbano, né? Em muitas cidades ele dá 2 lotes urbanos um pixel, né? 30 por 30 metros, bastante grande. E no Siberius aqui, nossa, no Siberius 260 metros por 260 metros. A resolução espacial é muito baixa, né? Então cada um tem a sua finalidade, claro. Se eu estou avaliando grandes áreas, né? Se eu quero avaliar impactos históricos diferentes, né? Informações em áreas muito grandes, talvez usar uma imagem produzida pelo Siberius não seja tão problemático assim, eu posso usar tranquilamente. Já quando eu tenho áreas menores, né, dentro de uma micro-região, dentro de um território urbano, dentro de um bairro, né,
talvez seja muito mais para uma cidade, talvez seja muito mais produtivo eu trabalhar com uma resolução como essa do Landsat 7 aqui, né, onde eu vou ter pixel de 30 por 30, eu ainda tenho muita informação escondida, né, mas eu já consigo ter uma resolução muito melhor, eu já consigo trabalhar com muito mais informações. Enquanto no Iconos aqui, por exemplo, quando eu vou trabalhar nível de lote, quando eu vou trabalhar dentro de pequenas propriedades, né, e aí eu consigo uma riqueza de detalhe muito maior. Vocês vão ver, por exemplo, que aqui ele está lidando com uma situação de barragem, né? Então eu consigo ter aí um bom detalhamento dessa barragem, né? Eu consigo observar bastante coisa. E aí a gente percebe, por exemplo, que o meu elemento menor aqui provavelmente é um elemento que tenha pelo menos 4 metros por 4 metros de tamanho, né? E aí ele não fica escondido ou camuflado pela diluição, eu não quero usar um termo muito técnico aqui, mas na verdade é isso que ele faz, né? Ele vai tratando, ele vai diluindo o conteúdo dele relacionado aos vizinhos mais próximos, né? Então, por exemplo, se eu tiver numa área como essa aqui de 30 por 30, se eu tiver no meio dela um edifício e ao redor for tudo grama, ele vai misturar isso dentro do pixel, né? Eu vou pegar um pouco de grama, um pouco de telhado ali, e ele vai trabalhar, ele vai deturpar essa imagem, né? Então vai ser diferente do que eu pegar lá um prédio que tenha 30 por 90, né? Que ele vai ter muita área, vai aparecer só telhado praticamente dentro do pixel, né? Esse daqui, se eu pegar um que o telhado é menor, muito menor que o terreno, então ele vai diluir, então vai gerar cores diferentes, né? E isso pode ser problemático depois na coleta de informações, pode afetar ali a minha coleta de informações. Aqui para esse exemplo que eu estou usando, eu estou sendo um pouco cruel, estou trabalhando com uma perspectiva urbana, isso aqui dentro de uma perspectiva de área rural, dentro de controle de invasão e tal, também dentro da área urbana. Isso aí eu consigo trabalhar muito bem, porque daí a mancha urbana tem uma cor muito característica, né, que vai acabar se pronunciando ali. Antes não tinha e agora tem e tal, então a gente consegue perceber esses contrastes também. Aí a gente pode fazer uma análise histórica, né? Tu pega uma imagem, por exemplo, de um ano atrás e uma imagem recente agora e faz a diferença entre elas, ele já vai apontar assim, onde houve invasão, onde não houve, né? Ele consegue fazer essas percepções. Então essas são as vantagens do uso do sensoriamento remoto. Sensoriamento remoto, basicamente eu vou usar sensores de longa distância, é isso que eu estou fazendo, né? Sensoriamento remoto, ele vai trabalhar com imagens que eu vou obter a partir de ou satélites ou radares, né? Pessoal, fotos, mapas, projetos e croquis, né? E o que é a aerofotogrametria, Leandro? Também é imagem de satélite, não é? Não é. A aerofotogrametria, ela é uma técnica de registro por meio de foto aérea. Eu não vou trabalhar com imagem de satélite, eu vou trabalhar com foto aérea. Eu vou tirar essas fotos de uma região. Geralmente a finalidade disso é para que eu possa fazer um mapeamento topográfico, né? O meu mapeamento topográfico tanto faz se é planimétrico ou planialtimétrico, mas o objetivo é esse. E inclusive isso é bastante aplicado a diversas fases da topografia. Isso pode ser usado para planejamento urbano, isso pode ser utilizado para projetos de grande área, isso pode ser usado para mapeamento de áreas rurais, isso pode ser usado para cadastro técnico multifinalitário, isso pode ser usado para trabalhar com mapeamento de risco, uma série de finalidades. Até pouco tempo atrás, né, a única forma de obter isso aqui era contratando voo, onde um avião sobrevoava a área, fazia coleta de dados e tal. Depois a gente vai ver um exemplo mais bonitinho disso, assim, para a gente entender melhor esse esquema. Mas hoje, por exemplo, a gente já tem inclusive esse serviço sendo feito através de vantes, né? O pessoal chama de drone, que é nada mais é do que um vante, é um veículo aéreo não tripulado, né? Então o vante ou drone, se vocês ouvirem falar qualquer um dos dois, é a mesma coisa com nomenclaturas diferentes, né? Aerofotogrametria, então. Isso aqui, pessoal, né, o meu professor do mestrado que acabou passando esse conteúdo na época que eu fiz a disciplina, eu achei bastante pertinente trazer para vocês. Meu professor era o Locke aqui, o Carlos Locke, né?
E aí o que era dito nessa disciplina então, né? A aerofotogrametria ela tem sido uma fonte básica para mapeamento municipal e regional, isso desde muito tempo, né? É considerado um instrumento primário de observação. A fotografia vai permitir resoluções muito superiores às de imagens de satélite, né? Eu vou ter muitas vezes resoluções submétricas aqui, né? E o ideal é que eu tenha resoluções submétricas, eu vou ver coisas com medidas menores que 1 metro. Meu pixel muitas vezes vai ter aí em torno de 10 centímetros, né, de resolução. Isso é bom, isso é bastante bom, né? Isso eu vou trabalhar aí com um erro mínimo dentro da minha imagem. Conforme o Locke, né, as imagens de satélite são úteis para atualização cadastral, tá? As de satélite, mas elas não se prestam para execução de mapa básico para cadastro rural, por exemplo, né? Eu posso usar ela para atualização, posso usar ela para conferir, né? Mesma coisa em área urbana, né? Eu quero conferir aquilo que eu falei para vocês, eu quero conferir se eu tive invasão na área e tal, eu consigo, mas ela não serve, as imagens de satélite, para cadastro. Para cadastro não, tá? Agora, a fotogrametria sim, a fotogrametria é uma fonte básica para isso. Depois, os principais critérios adotados na interpretação de imagens aéreas são a tonalidade, textura, tamanho e forma, tá? Então isso são os principais critérios para que a gente possa interpretar uma imagem. Meu objetivo aqui não é que vocês saiam por aí lendo fotogrametria, mas pelo menos que vocês entendam, percebam do que se trata, né? Então isso aqui é um exemplo do que foi feito com a aerofotogrametria, né? A gente pega lá uma imagem aérea, isso aqui foi tratado, né? Essas fotos elas são tratadas, é criado um ortofotomosaico, né? Criado um mosaico dessas fotos, elas são ortorretificadas porque o sensor ele é abaloado, né? Então ele carrega a distorção na imagem. Isso é feito um ajuste para correção dessas imagens e depois de feito esse ajuste para correção das imagens é feito aí em cima disso esse mapeamento. Então olhem só que genial, aqui ele já vem carregado com curvas de nível, né? A gente consegue perceber aqui essas estriazinhas no terreno aqui, ó, são as curvas de nível sendo apontadas, né? A gente consegue observar esses pontos que vocês estão vendo aqui, ó, são pontos cotados, né? Que o próprio que o próprio sensor da aeronave, quando ele vai passando, ele vai pegando esses pontos de cota de altura. E aqui, ó, ele está fazendo um mapeamento de edifícios, muitas vezes edifícios relevantes, né? Talvez a ideia no futuro seja pegar todos, mas nesse momento aqui ele tem só alguns que estão mapeados, né? Aqui, mesma coisa, ó. Isso aqui foi tirado, só para vocês verem, né? Isso aqui foi tirado da base Aerofoto, é um site profissional, uma empresa que trabalha com isso, né? Mas eu gostei bastante da imagem que eles apresentaram aqui. Aqui é a mesma coisa, ó, né? Também foi tirado lá da base Aerofoto, isso aqui é uma empresa, né? É só para vocês compreenderem então, ó. Aqui, ó, os pontos cotados, né? Cada ponto desse aqui, ó, vem carregado de informações, né? Cada pixel desse mapa, na verdade, vem carregado de informações, mas esses pontos aqui, ó, vem carregadinhos de informação, né? Então, a partir desses pontos aqui, ele consegue fazer por triangulação a definição das cotas, alturas, curvas de nível, tudo certinho, né? E aqui, ó, ele mapeou em nível de quadra, por exemplo, né? Como vocês viram lá nas nossas aulas de projeto integrador, em algum momento eu posso apresentar aqui também, né? O SIG do município de Balneário Camboriú, por exemplo, ou de Camboriú, ele mostra, por exemplo, o nível do lote, né? Ele mostra certinho os detalhes de lote, área do lote e tal. Isso aqui, claro, tudo está relacionado com a aerofotogrametria. Como é que funciona a aerofotogrametria, então? Define-se, né, a altura de voo, né? Define-se uma altura de voo baseada justamente na escala que a gente vai querer, né, e na maior área de uma fotografia que a gente vai querer, né? Quanto maior a altura, menor vai ser a minha escala, só que maior vai ser a área de cobertura da minha fotografia. Então eu sempre tenho que ter essa ideia na cabeça, né? Uma foto de 23 por 23 centímetros, a escala tomada é 1 para 30 mil, por exemplo, 1 centímetro de foto igual a 30 mil centímetros de terreno,
né? Olha só, 23 centímetros vai dar 6,9 quilômetros. A área total, né, de uma foto dessa aqui é de 47 quilômetros quadrados, né? Isso aqui, claro, um exemplo. O ideal é que a gente consiga reproduzir em cartas urbanas, né, uma escala aproximada de 1:2000, né? Essa seria a escala ideal de resolução que a gente pudesse trabalhar. Claro, se a gente puder trabalhar em escalas maiores, né, com valores menores no caso, né, vamos trabalhar 1:500, 1:1000, muito melhor, mas normalmente nos municípios aí, para ter um bom resultado, se trabalha numa escala de 1:2000, né, que é uma escala ok, é uma escala boa, né, para a gente fazer o mapeamento de uma cidade, por exemplo. E aí, como é que funciona? Então, ó, vocês estão vendo, o avião vai, o avião volta, o avião vai, ele volta, ele vai cobrindo durante a rota de voo, na longitudinal, boa parte do meu município, depois ele dá a volta e vem. E aí ele sempre tem que garantir, pessoal, olha que genial, ele sempre vai ter que garantir aqui, ó, um recobrimento lateral aqui, ó, de 30% do tamanho da foto, né? Então 30% da foto ela vai ter que ficar sobreposta aqui na ida e na volta, certo? E na longitudinal, a minha foto ela sempre vai ficando empilhada, 60% dela, ou seja, eu vou tirando fotos sequenciadas onde eu tenha a cobertura, a sobreposição sempre de 60% da foto. E é isso que facilita eu fazer aquele ajuste ali na aerofotogrametria, né? Para eu poder conferir, por exemplo, a distorção da minha foto. Lembra que eu falei que as bordas ficam distorcidas, né? Porque o sensor ele é uma lente, né? Então ele vai distorcendo, ele vai arredondando as bordas. E aí com isso assim, ó, sempre vou ficar com uma borda no meio da outra foto, uma borda no meio da outra foto. E aí eu ajusto as bordas para elas sobreporem exatamente no meio da outra foto ali para dar certinho o tamanho. Vou fazendo o ajuste dos elementos visíveis na foto, né? Eu vou botando, por exemplo, essa árvore, eu boto a árvore distorcida em cima dessa árvore aqui e a foto vai se ajeitando. Aqui tem uma casa, eu boto a casa distorcida em cima daquela ali e conserto ela. Então eu vou arrumando, eu vou editando a foto para ela ficar toda ajustadinha, toda certinha, para formar um mosaico que feche 100% dentro da menor distorção possível, né? E aí a gente entra em cartografia, porque agora a gente estava falando aí em fotografia, em imagem primeiro de satélites ou radares, né? Aí a gente veio para a aerofotogrametria e agora a gente entra na cartografia, porque a cartografia é o produto que a gente vai gerar a partir da aerofotogrametria, né? Eu tenho lá a imagem, a foto aerofotogramétrica, né? A foto aérea, e em cima dela eu vou elaborar mapa. Cartografia, então, para eu entender o que é o mapa, né? O mapa vem aí da cartografia, que tem origem da língua portuguesa, tendo sido registrada pela primeira vez em 1839 numa correspondência indicando a ideia de um traçado de mapas e cartas, né? Então a cartografia é a ciência responsável pela elaboração e o estudo de mapas, né? Grafia é escrita através de mapas, né? A cartografia é escrita através de cartas, né? Hoje entendemos a cartografia como uma representação geométrica e plana, simplificada e convencional de toda a superfície terrestre ou parte desta, apresentada através de mapas e cartas ou plantas, né? Então, existem mapas, cartas e plantas, né? E o que diferencia uma coisa da outra? Bom, normalmente é a escala, tá? Então, os mapas são aqueles mapas, por exemplo, quando eu pego o mapa do mundo, o mapa do Brasil, são mapas, né? Quando eu pego em cima de um município, é a carta do município, certo? Eu estou trabalhando com a carta do município. Então, quando eu falo em mapa, eu estou trabalhando lá 1 para 1 milhão, 1 para 500 mil e tal. Quando eu vou trabalhar no nível do município como um todo, bom, aí eu já vou estar trabalhando, sei lá, não para 100 mil, né? Já estou numa escala um pouco maior, né? E quando eu vou trabalhar com a planta, bom, a planta são aquelas que eu vou elaborar para pequenas regiões, para pequenas áreas, né? Para um bairro, para um loteamento, e isso são as plantas, né?
E isso eu vou trabalhar aí naquela escala que eu falei para vocês, na escala a partir aí de 1 para 100, 1 para 200. Normalmente, né, quando a gente vai pegar ali uma pequena região dentro do município, eu vou trabalhar na escala de 1 para 500 a 1 para 1000, né, até 1 para 2000. Essas são as cartas, as plantas, perdão. As plantas do município, aí eu vou trabalhar dentro da 1 para 2000. E numa planta na 1 para 2000 eu consigo desenhar o meu município inteiro, Leandro? Claro que não. Um município aí, vamos imaginar, do tamanho de Camboriú, que é um grande município, né? Eu sei lá, teria algumas plantas do município na 1 para 2000, né? É muita coisa ali, né? Claro que para um município menor como Balneário Camboriú, daqui a pouco umas 4 ou 5 ali eu consigo vencer praticamente o município inteiro, não sei, né? Então porque eu tenho uma área de abrangência menor dentro do município, né? Então depende muito do tamanho do município, mas ainda assim uma planta, por exemplo, dentro do município, ela vai pegar uma pequena área do município, né? Ela vai pegar normalmente essas plantas vão ter aí um formato A0, né? Formato grande, mas ela ali dentro vai caber uma pequena região, né? Onde eu vou estar trabalhando ali na escala de 1 para 2000. Por meio da cartografia, então, qualquer levantamento ambiental, socioeconômico, educacional, de saúde, eu posso representar espacialmente, retratando a dimensão territorial, facilitando e traduzindo de forma mais eficaz a sua compreensão. Ou seja, por que é importante a cartografia? Gente, agora nos tempos de Covid, por exemplo, por que é importante a cartografia? Porque a partir de um mapa a gente consegue observar a distribuição regional do elemento e se torna visual, né? Eu começo a olhar e aí eu vejo através da cartografia temática, por exemplo, começar a atribuir cores aos elementos, começar a desenhar de uma forma que eu observe, essa região aqui, tá vendo aqui, tá crítico, enquanto isso aqui tá legal. Então a gente consegue fazer esse casamento visual com a informação, né? A gente tem, além da informação visual ali, a gente tem a informação estatística junto. Isso salta aos olhos, né? Faz com que a gente absorva muito mais facilmente a informação. Por isso que, normalmente, quando a gente olha no jornal, dados estatísticos são postos sempre em cima do mapa, né? Para as pessoas entenderem. Claro, quando ele tem uma contextualização regionalizada, né? E aí a gente consegue ter uma melhor observação disso. Depois aqui, não se pode esquecer, no entanto, que os mapas, como meio de representação, traduzem os interesses e os objetivos que propõem, podendo se aproximar ou afastar da realidade apresentada, né? Então, o mapa, ele sempre tem que ter um objetivo bem definido, né? A maior dificuldade que eu tenho, por exemplo, quando alguém me encomenda algum elemento cartográfico, né? Mesmo dentro dos projetos que a gente tem no IF, a pessoa diz, eu queria um mapa e tal para botar lá sobre determinado assunto. Bom, me diz o que tu quer, né? Porque baseado nisso é que eu vou elaborar o mapa temático. O mapa temático ele tem que ter um objetivo. O que eu quero informar? Não adianta eu fazer um mapa por fazer um mapa só para ele ser colorido e bonito, né? Eu preciso saber exatamente o que eu quero informar, porque o mapa ele tem a mesma função que um texto, né? Ele está ali para passar uma informação. E se essa informação não for clara, ele não cumpriu o objetivo dele, ele não comunicou, né? E ele tem que comunicar. Então aqui só para a gente entender aqui, isso aqui é um mapa, né? Isso aqui é um mapa de base cadastral. A gente vai ter ali esse mapa aqui, ele está dividindo aqui as regiões do Brasil. Perdão, gente. Esse aqui ele está na escala de 1 para 10 milhões, né? Então, ele foi desenhado nessa escala de 1 para 10 milhões, sendo que cada unidade daquela ali dentro, ela responde por 100 quilômetros, né? Cada unidade daquela ali dentro, na legendinha ali, do jeito que a gente viu na aula passada, né? Cada unidadezinha dessa na escala gráfica aqui, representa 100 quilômetros. Então eu consigo ter uma ideia de distâncias, por exemplo. Eu quero saber aqui, de Porto Alegre a Florianópolis, qual que é a distância. Vamos ver aqui, dá mais ou menos, dá mais ou menos essa distância aqui, dá próximo, Leandro. Então eu tenho algo próximo a 420 km, 400 quilômetros,
Eu tenho algo próximo a 400 quilômetros, né? Eu consigo ter uma noção de distância baseado no que eu estou observando aqui, baseado no que eu estou observando aqui. Ou eu posso fazer o comparativo usando uma régua, né? Eu boto uma régua aqui em cima, boto uma régua em cima da escala gráfica, boto uma régua em cima do meu mapa. Eu vou transferir essa medida, né? Então eu consigo ter uma ideia disso. Isso aqui é um mapa político do Brasil, né? Um mapa político, ele é um mapa temático, né? O tema dele é mostrar a subdivisão política do Brasil, mostrar que a área de oceano que pertence ao Brasil, né, a partir de que lugar aqui que se tornam águas internacionais e tal. Então isso aqui é um mapa político, todas as divisões políticas com os outros países, né? Para isso que serve um mapa político. Depois aqui, eu falei algumas vezes em cartografia temática, então é importante que a gente tenha também esse conceito bem firme na cabeça, né? O que é a cartografia temática? E aí está aqui, ó, ela tem como objetivo gerar a representação das informações geográficas referentes a um ou vários fenômenos físicos ou sociais de todo o planeta ou de uma parte dele. Como exemplo de mapa temático, a gente vai ter os geológicos, de vegetação, mapa climático e tal, e a representação de fenômenos ou temas é ajustada a referências físicas que figuram em uma base cartográfica. E aí, claro, a gente vê aqui, por exemplo, ó, né, isso aqui, ó, é um mapa temático que está descrevendo aqui para nós, por exemplo, ó, a distribuição por cor e raça das pessoas no Brasil. Ó. A gente tem aqui, ó, em Minas Gerais, por exemplo, ó, a porcentagem de pardos, a porcentagem de brancos, a porcentagem de pretos, né? Aqui no Ceará, ó, porcentagem de pretos, ó, muito maior do que a porcentagem de brancos, que é bem menor a porcentagem de pardos, certo? Santa Catarina já, ó, muito mais significativa a porcentagem de brancos, ó, Rio Grande do Sul, né? Aqui em Minas é praticamente meio a meio. Bahia, a porcentagem de pretos é maior, né? Uma pequena porcentagem de amarelos aqui, por exemplo, em São Paulo. Então, o objetivo desse mapa seria mostrar isso. Isso aqui é uma forma de mostrar, tá vendo? Em gráfico de pizza, por exemplo. Isso aqui é uma cartografia temática, né? Inclusive, a quantidade de pessoas em cada um, ó, é determinado pelo tamanho aqui, ó, do círculo. Então, quanto menor o círculo, menor a população. Quanto maior o círculo, maior a população. Ó, São Paulo, a população é muito grande. Ó, Rio de Janeiro já é menor. Ó. Santa Catarina bem menor. Espírito Santo menor ainda. Sergipe, ó, muito pequenininha. Acre, bem miudinho. Ó. Já o Pará é legal. O Pará tem uma quantidade boa de pessoas, que é um pouco maior do que em Santa Catarina. Ó, né? Então a gente consegue ter uma ideia do tamanho da população olhando por aqui, né? E a gente começa a conferir, ó. Por exemplo, São Paulo, que é o meu marco maior, tá aqui, ó, 41, 262, 199. Claro, na ocasião quando foi feito esse mapa aqui, né? Esse mapa aqui já é de 2011, ó, né? Então tá aqui a população de São Paulo. Já a menor população aqui, ó, poderia ser ou Acre, ou Roraima, ou Amapá. Eu acho até que pode ser Roraima, aqui, ó, pelo tamanico, ó. Né? E aí é uma populaçãozinha aqui, ó, de 1.383.445, né? Então fica visual, né? Esse é o objetivo da cartografia temática. Aqui, ó. Aqui, ó, pessoas de 5 anos ou mais de idade, até 10, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 60, branca, né? Isso aqui é analfabetismo por cor e raça, né? Então, para brancos aqui, ó, né? A gente vê aqui, ó, para pretos, ó. Então, pretos aqui, ó, na região aqui, ó, tem uma maior quantidade de pretos a partir de 30 anos, ó, que são analfabetos. Aqui, ó, já é menor, ó, de brancos que são analfabetos. Aqui, ó, pardos, né? Pretos aqui, ó. Então, a gente já tem, né, os números da desigualdade social estão aqui, né, ó. A gente vê aqui, ó, por exemplo, né, nós estamos falando de analfabetismo de adulto, né? Aqui quando eu pego aqui, ó, esse 30 aqui, ó, o 20 aqui, ó, né? O 20 aqui, ó, que a gente vê, por exemplo, que as pessoas a partir de 10 a 20 anos, de 10 a 40 anos, aqui, ó, a concentração é muito grande, né? Acima de 10 anos, ó.
acima de 10 anos a concentração é menor, acima de 10 anos a concentração é menor. A gente vê que o índice de pessoas negras, né, de pessoas pretas com mais analfabetas fica mais acentuado, né? A gente vê, por exemplo, que a região sul já está um pouquinho menos maltratada nesse aspecto. Claro, né, a região sul ela é uma região que acumula bastante riqueza, então fica muito fácil de conseguir acesso à educação, né? A gente vê, por exemplo, os estados do norte e nordeste, eles são mais complicados mesmo, né? Porque mudam os acessos, né? A gente sabe disso, é a realidade do Brasil e são os números da desigualdade que a gente costuma lidar. Então, isso tudo pela cartografia a gente consegue representar, ó, né? Aqui com gráficos de pizza, aqui a partir de manchas, né? Quando a gente trabalha com manchas regionais e tal. Aqui, ó, formas diferentes de representação também, ó, né? Relação de valor e emprego, ó, onde o tamanho da esfera vai indicar quantidades, né? Ó, área total dos estabelecimentos, quantidades, enquanto aqui, ó, né, o número de pessoas empregadas por 100 habitantes. Ó. Então a gente consegue ver, né, onde tem mais, onde tem menos pessoas empregadas por 100 habitantes. Ó. A gente consegue ter uma ideia das regiões que tem menos empregabilidade, ó, as regiões que tem mais empregabilidade. Ó. O Nordeste fica muito no litoral, né? Aqui, ó, o Amazonas aqui ó, fica bastante no norte aqui, a empregabilidade, né? Depois aqui, ó, densidade demográfica, né? Quais são as áreas com maior densidade? Ó, de novo, o Nordeste tem muita densidade no litoral, né? No interior já tem um pouco menos, ó. A região sul já é bastante densa aqui. São Paulo, Minas Gerais também a gente vê, Espírito Santo, Rio de Janeiro, né? Quando a gente vai aqui, ó, Mato Grosso, né? Amazonas, Roraima, Acre, né? Isso baixa bastante, Rondônia, né? Isso baixa bastante. Isso, claro, a gente falando de cartografia temática, né? Então, para que se usa, o que serve, qual é o objetivo da cartografia temática? É tornar um tema fácil de ser compreendido, seus dados, né? A partir do mapa, a gente regionaliza eles. E as plantas, né? Para a gente entender então o que é uma planta. É um produto cartográfico com escala maior, sendo as mais adequadas ao cadastro urbano, com escala entre 1 para 500 e 1 para 2000, aquilo que eu já tinha comentado com vocês. Acho que isso está safo, né? A gente já tinha conseguido vencer bem esse conteúdo ali. Então, só para a gente compreender, né, melhor, está aqui um exemplo aqui, por exemplo, de via urbana, né? Nós temos aqui um playground e tal, isso aqui é um condomínio, né? Nível de lotes e tal, ó. Eu consigo ter bem claro aqui, ó, onde estão postes, ó, onde eu tenho bocas de lobo, né? A drenagem urbana, os meio-fios, calçadas e passeios, né? Fica tudo muito claro, né? É bom, é gostoso trabalhar nessas escalas aqui, porque eu consigo ter um nível de detalhamento maior, eu consigo ter uma compreensão territorial muito boa, certo? Então, para plantas, nesse caso é isso, né? Os projetos, as plantas são isso aí. E aí, claro, ó, que uma das referências é o Florenzato, né? E pessoal, eu falei de croquis ali. O que é o croquis para topografia, né? O que é o croquis? Bom, o croquis não é um produto final, o croquis é um produto intermediário, tá? Então eu vou fechar aqui agora essa apresentação. Eu vou abrir aqui pra gente o meu whiteboardzinho. Então, o croquis, basicamente, é um desenho que eu vou fazer à mão livre, reservando as proporções. Então, digamos que eu tenho uma ideia de que a sala de aula, por exemplo, que a gente tem aula normalmente, ela vai ter em torno de 7 metros de largura por 10 metros de comprimento. Então, aqui, ó, né? Vou pegar um papel qualquer. Nesse caso aqui eu tenho a vantagem de ser um papel quadriculado, mas ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, então eu pego aqui, ó. Opa, caneta. De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, e aí eu sei, ó, aqui, ó, eu tenho o total de 7 metros. Agora eu venho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, tá aqui, ó. E eu sei que daqui até lá eu tenho 10 metros, então eu vou lá, ó.
Ó, que lindo. Daqui, ó, tem 10 metros de novo. Aonde é que ele casa aqui, ó. Daqui até aqui, ó. Ó. Pronto. Agora eu tenho aqui um retângulo, ó. Esse retângulo é a minha sala de aula. Eu sei, ó, que aqui, ó, do cantinho da sala aqui, ó, até aqui, ó, é a minha porta. Então, ó, eu desenho porta. Eu sei que, ó, daqui até aqui, ó, eu tenho janela. E daqui até aqui, ó, eu tenho janela. Então eu indico aqui, ó, isso aqui é janela, ó. Aqui é pilar, ó. Preencho. Ó, daqui até aqui, ó, é parede. Daqui até aqui, ó, pilar, ó. Ó, eu boto tudo que for de informação que eu considere relevante, né? Esse aqui é o meu croquis. Eu tenho liberdade para fazer ele com as informações que eu desejar. Ó. Ah, Leandro, eu posso usar régua no croquis? Posso. Posso usar o que eu quiser. Por que tu não tá usando régua então, Leandro? Ah, porque eu sou um teimoso. Eu posso usar régua aqui à vontade, ó. Ó, vem aqui, ó. Isso aqui, ó. Ups. Vamos lá que eu fiz bobagem aqui. Ó. Isso aqui, ó. Opa. Deixa eu apagar aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Pronto, ó. Aí eu pego e venho aqui, ó, e digo aqui, ó. Isso aqui, ó. Eu tenho... Opa, não. Botei o número errado. Aqui, ó. Eu boto lá. Eu tenho aqui 5 metros nesse vão. Eu tenho 5 metros nesse vão. Eu tenho 7 metros nesse vão. Pessoal, isso aqui é um croquis, ó, é um esquema. Eu tô só desenhando, mostrando, né, uma coisa que eu quero representar. Ah, Leandro, e da onde até onde? Ah, quando eu quero anotar, por exemplo, nesse meu croquis aqui, ó, eu quero deixar claro, por exemplo, da onde até onde, ó. Eu digo, ó, daqui até aqui, ó, daqui até aqui, ó, daqui até aqui, ó, é 5 metros, né? Da onde é 7 metros, ó, daqui, ó, até aqui, ó, eu indico com cota, ó, né? Eu coloco a cota dizendo, ó, dali até aqui, ó, 7 metros. Então eu vou montando o croquis esquematicamente. Essa é a grande diferença entre um projeto e um croquis. O projeto é um produto final. O croquis é uma anotação rápida. Eu fui a campo, coletei os dados, eu preciso anotar de alguma forma. Então eu vou escrever, eu vou desenhar, eu vou esquematizar isso aqui. E aí eu posso botar aqui informações à vontade, né? Ó, eu posso escrever aqui, ó, porta principal. Ó, posso anotar que aqui fora, ó, tem um extintor. Vou anotar aqui, ó, esqueminha aqui, ó, quadro. Vou botar aqui
distribuídas 40 carteiras. Pé direito de 3 metros. Janela. Aí eu vou colocar aqui, ó. Qual que é o tamanho da janela? Ah, a janela aqui ela tem mais ou menos 4,50 por 1,50. Aqui também, ó, 4,50 por 1,50. Então fica tudo anotadinho, ó. No meu croquis eu tenho a liberdade para anotar aquilo que eu quiser. Em topografia, por exemplo, a gente começa lá, por exemplo, estou no pátio da escola, né, imaginando ali o pátio do IF. Eu vou dizer, ó, aqui tem um bloco, ó, né, que é aquele bloco lá onde eu e o professor Marcos, a professora Cleonice e tal ficamos, né, ó, aqui tem aquele outro bloco lá onde funciona o refeitório e tal, ó, aqui, ó, esse bloco aqui, ó, ele se junta com esse outro bloco aqui, ó. Ó, eu estou esquematizando só. Ó, vai se juntar lá, né? Esse aqui, ó, é aquele bloco grande ali, que é onde funciona a administração, ó. Ele tem uma varanda, ó, coberta. Eu vou anotando tudo ali, ó. Vou esquematizando ele. E depois eu vou colocar, ó, aqui, ó, ponto 1 é onde vai estar o aparelho. Vou botar aqui estação 1, né? Ah, aqui eu fiz o ponto de referência 1. Eu vou botar ponto de referência 1, né? Eu vou anotando as coisas aqui no croquis e vou fazendo a coleta com o meu aparelho. Então o croquis, o objetivo do croquis é que eu tenha aqui um elemento gráfico feito na hora, rapidinho, lá no campo, uma folha, uma prancheta, uma caneta, e eu vou esquematizando ele. Claro, quanto maior a riqueza do que eu posso fazer, muito melhor. Digamos aqui, ó, estação 1, qual que é a altura? A altura do instrumento. Peguei a trena lá, medi e vi que o instrumento estava com 1,48 metros. Pronto, ó. Então eu posso botar no meu croquis a informação que eu quiser. Vou botar aqui, ó, bloco B. Aqui, ó, refeitório, né? Vou botar aqui, ó, bloco A, administração. Salas, professores. Então eu vou botando a informação que eu quiser, entendeu? Né? Vou anotando aqui, ó, jardim. E aí eu vou coletando dados, vou coletando informação depois com o meu aparelho que vai estar montado aqui, eu vou coletando os dados, entendeu? Então o objetivo do croquis é esse, é eu poder criar um guia, porque depois quando eu levo o meu material para escritório, quando eu levo para o escritório os dados daquilo que eu fui coletar no campo, eu tenho um croquisinho esquematizado que eu posso usar. Esse é o principal objetivo do croquis. Então, em essência, imagem de satélite é aquilo que eu coleto, né, de fora da Terra, né? Eu vou botar lá na atmosfera um equipamento e ele vai fazer essa leitura a partir da reflexão da energia emitida pelo Sol e pelo que os sensores estão coletando. Isso tem uma função, né, que é eu fazer o reconhecimento, o levantamento, o estudo de grandes áreas, né, com uma revisita espaçada, né, mas com revisita constante. Eu sempre tenho a revisita disso, né. Uma foto aérea. O objetivo da foto aérea é que eu pegue numa escala maior áreas mais próximas com uma riqueza de detalhe maior, e isso serve de base para cartografia, isso serve de base para topografia. Mapas.
Mapas normalmente são aqueles mapas que a gente usa, né, são elementos cartográficos que a gente vai usar para grandes áreas territoriais, para um país, para o mundo inteiro, né? O mapa ele tem uma área de abrangência muito grande e normalmente uma escala muito pequena de detalhes. Então o mapa é isso, né? E o que é uma carta? Bom, a carta ela é um mapa também, só que ela é um mapa muito mais aproximado, com uma escala maior. Então eu vou trabalhar numa escala regional, numa escala de município, né? Aí eu vou trabalhar com cartas, certo? E quando eu vou para projetos, o projeto é um elemento cartográfico que eu vou, o projeto, a planta, né, é um elemento cartográfico em que eu vou pegar uma pequena região numa escala muito grande, né, e isso sim, já com uma riqueza de detalhes muito maior. O croquis é uma planta esquemática feita à mão, que pode ou não ser feita em escala, pode reservar escala ou não, né? Aquele primeiro exemplo aqui, ó, eu tentei manter escala, ó. Nesse aqui, né? Nesse primeiro exemplo aqui eu tentei manter escala, que eu estou pegando só uma sala de aula, tentando botar um número maior de detalhes possível para que o observador entenda também essa questão de proporção. Aqui não, aqui eu estou pegando só o esquema da escola como um todo e vou lançando ali os dados para eu ter só a referência na cabeça, porque depois esses dados de alguma forma eu vou ter como aferi-los e aí sim colocar as devidas escalas, colocar as devidas medidas quando eu for usar uma ferramenta de desenho auxiliado por computador. Isso é o que a gente vai acabar vendo aí no futuro da disciplina, tá bom, pessoal? Então, para hoje, o que eu tinha para esse momento dessa aula que eu tinha de específico era isso. Agradeço aí a atenção de vocês, muito obrigado por enquanto, né? Façam o favor de compartilhar com os colegas aí da disciplina a aula, né? Agradeço a atenção de todos, fiquem com Deus.